Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo espírita é do livro Palavras de Vida Eterna, na lição 130, Na Luz da Verdade. E quem irá contribuir com o estudo de hoje é o nosso amigo Júnior. Júnior, seja muito bem-vindo e um excelente estudo a todos os presentes e aos nossos queridos internautas. Muito bem, uma boa noite saudoso para todos. É uma alegria muito grande, mais uma vez, compartilhar esse espaço e tempo para que a gente possa, nesses minutinhos, fazer uma contribuição a título de interpretação da lição de hoje. Mas não poderia deixar aqui de passar esse dia especial, 18 de abril, considerado o Dia Nacional do Espiritismo. Foi um projeto de lei apresentado por um deputado federal, Eduardo Girão, filiado ao Podemos, onde ele requer, então, esse dia em comemoração ao Dia do Espiritismo, em conveniência com o lançamento, em 18 de abril de 1857, da primeira publicação de O Livro dos Espíritos. Fazendo hoje, então, 165 anos. Muito bem. Vamos ao que interessa. A lição de hoje, 130 do livro Palavras de Vida Eterna, Na Luz da Verdade. Como de praxe, nós vamos fazer aqui a leitura para que vocês possam saber em que sentido ou em que circunstâncias nós iremos aqui dissertar algumas ideias acerca dessa temática. Muito bem. Então, o versículo escolhido por Emmanuel é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mencionando a Jesus, escrito por João. Vamos então aos comentários de Emmanuel sobre o mesmo. Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao amor divino. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela previdência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando escuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja, sob a égide da justiça perfeita, que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedida a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar, nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate, são frutos de nossa escolha. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida em que a consciência se dispõe a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Nota-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou tempo. Prometeu simplesmente: conhecereis a verdade, e para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Muito bem. Então vamos aqui a alguns comentários no sentido de instigar a reflexão na busca da essência ética, através dos preceitos teóricos. Bom, para a gente entender então um pouco esse contexto dessa
curtinha frase, conhecereis a verdade, nós temos que fazer uma contextualização no sentido de que essa frase encontra-se em qual circunstância? Quando Jesus, então, estava ali debatendo com os judeus. E essa frase, essa estrofe completa, ela é o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, do verbo criar, se vos permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o contexto de onde foi retirado o objeto, o título do estudo de hoje. Então essa passagem evangélica, ela faz parte de um debate de Jesus com os fariseus, que se diziam filhos de Abraão. Quando eles questionaram o testemunho de Cristo, de que ele era o enviado de Deus, e que os interlocutores só veriam Deus se o viesse como o caminho, a verdade e a vida. Bom, então a primeira coisa é interpretarmos o contexto da frase, para situarmos no sentido de qual é o sentido final da lição de hoje, né? Para isso nós vamos dividir então em algumas frases, começando pois, quando ele diz, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Bom, a palavra judeu aqui, do hebraico Yehud, ela apresenta uma conotação especial. Antes da diáspora, quer dizer, da dispersão dos judeus aos mundos, os judeus eram denominados como representantes da tribo de Judá. E após a dispersão, então, por todo o globo, o termo judeu ele passou a ser usado por todos os descendentes dessa etnia, no seu aspecto religioso ou identificado com ele, independente da sua nacionalidade. Então, inicialmente, o vocábulo judeu, ele refletia não apenas o aspecto da nacionalidade, mas também ao interlocutor, que possuía, vamos dizer assim, certos valores espirituais fornecidos pelo conhecimento da lei mosaica, àquela época. Bom, em situação oposta, conviviam os judeus, então, com os chamados gentios, isto é, gentios era qualquer pessoa que não professava o judaísmo. Então, do ponto de vista histórico, nós sabíamos que haviam reações dos judeus aos gentios, a despeito das conexões políticas, comerciais, e até mesmo relativo às práticas religiosas existentes entre eles. Então, alguns gentios tornavam-se prosélitos. O que é isso? Convertidos, atraídos pela prática do judaísmo. Então, não houvesse tanta dúvida quanto aos ensinamentos do Cristo aos judeus. Referido nessa passagem evangélica, que eles demonstravam possuir algum conhecimento espiritual, de certa forma eles depositavam a fé no Mestre porque, entre aspas, criam nele, né, no verbo crer. Então, eram judeus que não encontravam presos à lei civil ou disciplinar de Moisés, mas a lei de Deus, formulada já nos 10 mandamentos. Ou seja, esses judeus já estavam, então, abertos a novos aprendizados, né? Bom, vamos continuar a frase aqui. Se vos permaneceis na minha palavra. Bom, merece destaque aqui a expressão se permaneceis na minha palavra. Quer dizer, indica aqui uma condição de prosseguir existindo, de continuar sendo, ou melhor, de persistir, né? Bom, neste último sentido, então, a perseverança, ela surge como sendo um preceito da conduta, no sentido de ser útil, necessário
a nossa reestruturação de vida. Porque em todos os processos de aprimoramento espiritual, vamos dizer assim, não se admite improvisações e desgastes de qualquer natureza. Ao contrário, é durante a luta renovadora que nós somos convocados a fazer escolhas nas áreas mais acertadas, como, por exemplo, administrar o tempo, ampliar os sentimentos, o que mais? Desenvolver virtudes, cultivar, sobretudo, a prática da caridade, da solidariedade, quer dizer, fugindo dos extremos do intelectualismo e das emoções. Então, nós sabemos, entretanto, que há um número significativo de pessoas que se encontram sob o embalo dessas oscilações espirituais, né? Vacilando ali entre o ser, o crer e o fazer, né? Ou seja, são criaturas ainda que, vinculadas mesmo ainda ao espiritismo, por que não conseguem administrar certas paixões inferiores, por não terem, às vezes, o necessário domínio sobre si mesmo, né? Então, somente conseguiremos renovar nosso psiquismo e imprimir valores edificantes à nossa alma, se nós realmente empreendermos verdadeiramente o significado de permanecermos na palavra de Cristo. Então, receberemos, então, nesse sentido, o quê? O atestado de maturidade espiritual, prosseguindo sem cansaço, com inteligência e, sobretudo, com devoção, jamais duvidando aqui das promessas de Jesus. Bom, continuando então o restinho da frase. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Bom, aqui o advérbio verdadeiramente, ele nos conduz a novas reflexões. Vamos lá. Ele está ligado ao sentido expresso pelo substantivo verdade, ou pelo adjetivo verdadeiro, como autenticidade, ou seja, de conformidade com os fatos ou com a realidade. Obviamente, ele é oposto de tudo que é fictício ou enganoso. Então, nesse sentido, verdadeiramente sereis meus discípulos, é uma mensagem inspiradora de todos os seres que se revelam sensibilizados pelo ensinamento do Evangelho. Em outras palavras, são aprendizes que não temem a luta renovadora, que incorporam em si oportunidades de melhoria espiritual, mediante esse espírito renovador proposto pelo Evangelho. Então, guardadas as devidas proporções, esses discípulos, então, serão chamados de os novos apóstolos do cristianismo. Então, a expressão sereis meus discípulos, ela deixa de ser uma escolha pessoal do mestre, mas do próprio indivíduo. Vejam, que frente às orientações da sua própria consciência, ele vai se entregar ao trabalho digno, caracterizando por serviços ao semelhante. Então, o verdadeiro discípulo, então, ele percebe que, a despeito das próprias imperfeições, é necessário ser bom. Então, a palavra do Mestre, ela é clara e segura. Nós não seremos libertados dos aspectos da verdade ou das verdades provisórias de que sejamos detentores no círculo dessas afirmações apaixonadas que nós, às vezes, nos fomos ou estamos sujeitos. E aqui em que inclinemos. Então, conhecer, segundo a sentença evangélica, não se traduz em mera informação, mas
assimilação do conhecimento que favorece o combate às nossas imperfeições. Muito bem. Mas que verdade é essa que nos libertará? E aí nós vamos citar João em uma outra passagem em que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Famosa essa frase. Bom, Jesus revelou então a verdade divina pela palavra que liberta. Aqueles que creem e praticam os seus ensinamentos, há exemplos como roteiros de vida. Então a verdade de Deus, ela é o quê? Ela é absoluta, única, imutável. São características. Por exemplo, para corroborar com essa afirmação, vamos direto na fonte. Kardec, no livro A Gênese, ele cita uma coisa muito interessante. Ele fala, entre aspas, a característica essencial de qualquer revelação é ser a verdade. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de ser, caso seja atribuída a Deus. E visto que não podemos conceber Deus mentindo nem se enganando, ela não pode emanar dele. Logo, deve ser considerado como produto da concepção humana. Olha que fantástico. No entanto, importante aqui a gente recordar também a passagem do Consolador prometido pelo Mestre. Quando Jesus disse, olha que interessante, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ponto. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá de tudo o que tiver, e vos anunciará o que há de vir. Também em João. Olha que interessante. E nesse sentido, Kardec mais uma vez cita em um livro a Gênese. Olha só a conexão. Se, pois, Cristo não disse tudo o que poderia dizer, é que julgou conveniente dizer certas verdades na sombra, até que o homem estivesse em condições de compreendê-las. Ponto. Assim, meus irmãos, o conhecimento da verdade, ele é proporcional à nossa evolução, o quê? Moral, intelectual e espiritual. Sendo que essas revelações divinas, elas sempre ocorrerão quando nós pudermos assimilar e suportar os seus conteúdos. Então a verdade, de certa forma, ela nos libertará à medida em que evoluímos e adquirimos a capacidade de compreendê-las, sobretudo no serviço edificante da prática do bem, junto aos nossos semelhantes. Essa é uma condicionante. Bom, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho mais desse dilema, nós temos que passear por uma perguntinha do Livro dos Espíritos, 628. E Kardec a faz da seguinte forma: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? A resposta ela é gigante, mas nós podemos tentar resumir ela pela primeira frase da resposta, que ele diz assim, os Espíritos diziam assim: importa que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, ele fica deslumbrado. Então vejam, a razão nos mostra com bastante clareza que essas verdades tinham de ser reveladas de modo como estão sendo e sempre foram reveladas, qual seja, gradativamente. Como ele próprio cita na resposta, a luz em excesso pode cegar. Então, obviamente, quem mandou os primeiros instrutores à Terra foi Jesus, antes da sua vinda ao planeta.
Mas a sua sabedoria, obviamente, restringiu ao que ele deveria fazer e falar perante aquele perfil da humanidade que traça pela sua inconsciência e ainda pela sua plena ignorância. Então, vejam, observemos como nasce uma árvore. Não é de uma noite para o dia. Há uma sequência que obedece a determinadas leis da natureza, onde a harmonia, por sua vez, sempre está presente. Então, meus irmãos, conhecer a verdade, ela tem um sentido mais profundo. Nós precisamos ser penetrado por ela e assimilá-la para vencer, acima de tudo, o combate às nossas imperfeições, passando naturalmente pelas provas evolutivas que Deus nos impõe rumo à perfeição relativa à humanidade, tendo Jesus sempre como guia e modelo. Bom, mas afinal, o que é essa verdade? A visão moderna da verdade, ela foi construída ao longo dos séculos, desde a antiguidade, misturando as concepções grega, latina e hebraica. Por exemplo, em grego, a verdade, aletheia, significa aquilo que não está oculto, ou seja, o que não está escondido, manifestando-se ao espírito, tal como é evidente a razão. Em hebraico, por exemplo, verdade é formado por 3 letras, Aleph, Mem e Tav, que em português ficaria Emet. E tem o significado de estar extremamente de acordo com a realidade e os fatos apresentados. Já em latim, verdade, veritas, é aquilo que pode ser demonstrado com a precisão e refere-se ao vigor e à exatidão. Por exemplo, Tomás de Aquino definiu a verdade como expressão da realidade. Então, a doutrina espírita, vejam, ela foi constituída sob o tripé dos conhecimentos morais, científicos e filosóficos. Portanto, essas reflexões acerca da filosofia, elas devem ser reveladas para a construção de uma fé racional, assim como há outras veias da base do espiritismo. Como dito anteriormente, a nossa criação simples e ignorante, quer dizer, esse processo gradual da evolução, ele é fundamental que ocorra em diferentes níveis e que esses níveis evolutivos se coexistem, porque eles vão garantir o repasse do conhecimento a níveis intelectuais e morais. Mas, porém, como características primordiais dos espíritos imperfeitos, dos quais habitam esse planeta Terra, em sua maioria, como nós já estamos cansados de saber, ainda destaca o quê? O orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então, para neutralizar essas imperfeições, é necessário criar verdades que reafirmam os interesses dos envolvidos. Então, verdade é esse conhecimento mutável, ou seja, a própria evolução dos espíritos da sociedade os formam. E é também um conjunto de ideias, reflexões, pesquisas, análises. Então pode dizer-se claramente que as verdades estabelecem a formação cultural de um povo. Por que não? Então, quando nós pronunciamos afirmando
Cada um tem a sua verdade. Absolutamente certos que a verdade depende do entendimento de cada um. Bom, aí nós estamos confundindo com o que podemos chamar de pontos de vistas. Isto sim é de cada um. Obviamente, em conformidade com seu grau evolutivo, suas necessidades, suas características pessoais, enfim, com relação ao seu acervo intelecto moral. Então, é possível absolutizar ideias e defini-las como a verdade, ou seja, apresentar um determinado conceito como único existente ou aceitável a respeito de um determinado assunto. Olha que interessante. A própria grafia com o artigo a do termo a verdade, veja, ele centraliza a percepção do tema inserido como verdadeiro e absoluto. Então, a busca de respostas para os mistérios da vida faz parte da história da humanidade. Existe aquela lenda que relata que a verdade é um espelho que caiu do alto, transformando-se em inúmeros pedacinhos, e cada ser tem apenas uma visão parcial dessa verdade, de acordo com o caco do espelho que conseguiu achar. Realmente, a nossa percepção da verdade, ela é limitada. Cada um de nós tem um momento diferente, histórico, ou seja, mais ou menos evoluído, intelectual ou moralmente. O aprendizado, ele exige, no entanto, que nós tenhamos mentalidade aberta para aceitar as descobertas e ainda disciplina para organizar essas informações. É impossível para um homem aprender aquilo que ele pensa que já sabe. Se você se cobre de preconceito e de resistência na hora de estudar, como é que você vai poder aprender? Então, romper com esses preconceitos ou esses preceitos, vamos dizer assim, da ortodoxia, que é a verdade absoluta, é o primeiro grande desafio para a gente ofuscar novas descobertas. Então, para cada percepção da verdade na existência humana, existe uma quantidade enorme de percepções, às vezes não captadas, que acabam gerando aí, vamos dizer assim, meias verdades, que geralmente levam então ao preconceito. Né? Por exemplo, no caso do espiritismo, muitos intelectuais devassaram a doutrina com o intuito de desmascará-la. Quem aí já teve a oportunidade de ler um pouquinho sobre a história da doutrina espírita, sabe o que eu estou falando. E na grande maioria, houve o quê? Conversão. Interessante. Por exemplo, foi o caso do criminalista italiano Cesare Lombroso, do filósofo russo Alexandre Arkansas, do cavaleiro inglês William Crookes e muitos outros. Né? Entre os brasileiros, por exemplo, nós podemos aqui citar um caso exemplar do Carlos Torres Pastorinho, autor daquele clássico livro de bolso, quem não tem, quem nunca leu, Minutos de Sabedoria, né? Carlos Torres Pastorinho, ele foi um seminarista em Roma, olha, e como padre, ele integrou
um grupo de estudos para assuntos paranormais por interesse da Igreja Católica. E aí o que aconteceu? Ele comprovou a veracidade dos fatos e a seriedade do Espiritismo. Resultado, ele abandonou a batina, se tornou um dos mais fervorosos divulgadores da doutrina espírita. Então, qual que é essa verdade que vai nos libertar? Nós podemos nos reportar, vamos dizer assim, a duas verdades fundamentais. Uma captada do exterior, de nós mesmos, e de outra do nosso interior. A primeira verdade do exterior, nós podemos encontrar em inúmeros exemplos, ensinados e aqui revelados pelas pessoas moralmente elevadas que já estiveram entre nós, sendo a maior delas o próprio Cristo, né? Bom, a segunda é a verdade interior que está, vamos dizer assim, incrustada no ágamo do nosso ser, com aquela potencialidade de fazermos aflorar à medida em que vivenciamos as experiências da vida e principalmente procuramos nos conhecer melhor, encarando de forma corajosa nossos aspectos positivos ou negativos, nossas forças e fraquezas, nossos verdadeiros eu, na medida em que nós temos o potencial de amar. Então veja, é pelo livre-arbítrio que a gente acolhe a semente que irá brotar da palavra do semeador divino, sendo em solos férteis para germinar essa luz dentro de nós, para desenvolvê-la, para florescê-la e depois dar bons frutos. Tá? Para isso, nós precisamos da devida preparação e do amadurecimento espiritual. Ou seja, precisamos estar apto a esse despertar das almas. Então, dessa luta renovadora, nós somos convidados todo santo dia a fazer escolhas mais acertadas, administrar melhor o tempo, ampliar os sentimentos, o que mais? Desenvolver virtudes, cultivar, sobretudo, a prática da solidariedade e estar apto à caridade. Nós não seremos libertos pelas verdades provisórias de que somos detentores. Nós devemos colocar sempre como seres receptíveis para a verdade divina, que eu digo mais uma vez, é única, é imutável, é absoluta, é eterna. Então, a libertação pela verdade, veja, ela é um longo processo pelo trabalho incessante da prática do amor ao próximo como a si mesmo. A prática desse amor incondicional, sem querer, sem esperar retribuição ou até mesmo gratidão. E é pelo amor que o amor faz o perdão acontecer, que faz a caridade ser exercida, que tem misericórdia, que tem piedade, não é orgulhoso e tampouco egoísta. Então, quando chegar esse momento, a hora desse despertar, depois da devida preparação e amadurecimento espiritual, aí sim nós diremos, com toda a propriedade, conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Né? E aqui nós lembramos das
sábias palavras de Herculano Pires, quando ele disse assim, ó: não somos criados do barro da terra, mas da luz das estrelas. Então, que busquemos as nossas luzes nesse despertar da verdade absoluta. Muito bem. E esse então é a reflexão da noite, para instigá-los a refletir um pouquinho sobre essa busca incessante do conhecimento na perspectiva do melhoramento pessoal, intelectual e moral.